Reforma do ensino médio, PEC 241, Escola sem partido. Essas são algumas das pautas que levaram milhares de alunos a ocuparem escolas em todo o Brasil. Para falar sobre isso, eu converso com Guilherme Pérez Cabral, que é advogado e professor, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, além de colunista do UOL Educação. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo bom. Guilherme, no ano passado, a reorganização escolar levou alunos a ocuparem centenas de escolas no estado de São Paulo. E isso fez com que o governo voltasse atrás na ideia dele. A ocupação é hoje, na sua opinião, uma forma legítima e eficiente do protesto? Bom, a gente tem que pensar a questão da legitimidade, né, e da eficácia como pontos, né, diferentes. Acho legítimo, sim, né, isso eu defendo, a legitimidade da ocupação. E acho que a gente pode pensar em três momentos, né? Primeiro, a gente falar, se chegasse um ET aqui no Brasil hoje, e ele ia falar assim, mas vem cá, os alunos estão ocupando a escola e vocês chamam a polícia para tirar esse aluno da escola? Então isso já é já gera um estranhamento, né? E um segundo ponto é, eles estão ocupando um espaço, né, e fica claro, vocês estão ocupando algo que estava abandonado, né? O aluno da escola pública, ele ocupa uma escola em que o Estado há muito tempo, né, não tem se ocupado, né? Então, e é interessante isso, as críticas, né, as críticas são muito mais fortes agora em relação ao aluno que ocupa, né, e a gente não vê a mesma crítica em relação ao abandono da escola, como acontecia, né. Então, a legitimidade eu vejo totalmente presente, até porque um terceiro ponto, né, que eu não cheguei a falar, a educação envolve também um preparo para a cidadania. Então, a gente falar em educação, não estamos falando só em preparar para o mercado de trabalho, estamos falando também isso constitucionalmente, né? Isso está no nosso artigo 205 da Constituição. Uhum. A educação envolve um preparo para a cidadania. Então, o aluno está na escola, está lá lutando por seus direitos, está ocupando um lugar que estava abandonado. Então, legitimidade, sim, né? E aqui em relação à eficiência, aqui em São Paulo, nós vimos, né? Eu acho que isso não sou eu que acho, né? Isso está bem demonstrado já pela história, os direitos não são dados, né? Eles são conquistados. Então, o aluno ficar esperando alguma coisa melhorar, né, até hoje não melhorou. Então, eu acho muito interessante isso, um aluno de 15, 16 anos, ele ir lutar com os elementos que ele tem para lutar, né? Não tem uma formação ainda, mas ele já está lá, presente, tentando fazer valer os seus direitos. Inclusive, mediante essa resposta, a gente vê que você defende que os estudantes, então, ocupem as escolas, principalmente por visar a melhoria da educação, né? Foi inclusive pauta do seu artigo para o UOL Educação em outubro esse assunto, né? Só que nos comentários o artigo foi bastante criticado. Daí muitos até acusaram os estudantes, né, de badeneiros, vândalos ou de fazer uma manobra de partido político. Qual a sua opinião sobre isso? Fala pra gente. Em relação às críticas, né, e hoje o mundo está muito polarizado, né, o Brasil está muito polarizado, acho que o mundo inteiro, né, a gente vê as eleições americanas agora como isso está muito forte. Então, está muito difícil conversar, né, eu acho que conversar hoje está extremamente complicado. Você está do meu lado, você está contra mim, você está do meu lado, você é democrático, você está contra mim, você é autoritário, né, ou comunista, e as palavras estão todas confundidas, né, a gente não consegue chegar num diálogo. Mas em relação a essas críticas, né, então a gente vive uma polarização e eu acho que um outro problema grave que a gente vive é nós criticamos ou defendemos pontos de vista sem ler, né, o ponto de vista, sem saber do que a gente está falando. Muita informação na internet, Facebook, todo mundo com opinião, repetindo a opinião do outro, né, então há críticas, né? Existem críticas que podem ser feitas e devem ser feitas às ocupações, né? Eu acho que você colocou, defende a ocupação. Eu defendo que o aluno lute pelo seu direito, né? Temos críticas, assim, muito fortes à forma como está sendo feita a ocupação. Eu acho que a gente podia pensar uma ocupação em que o aluno não simplesmente parasse as aulas, mas que o aluno tomasse conta da escola. Bom, vamos entrar na escola. Professores, vocês estão com a gente? Então estamos juntos. Professores e alunos. Diretora, você está com a gente? Não sei, né? Pode estar. Vamos aqui então, o Estado abandonou a gente, então vamos tomar conta da escola? Isso aí você conseguiria ainda trazer também os pais dos alunos que estão indignados por conta do Enem que está chegando. Então você poderia dar um outro olhar, né? Trazer mais pessoas para o movimento. Sim, com certeza. Inclusive, num contraponto aí, o presidente Michel Temer, ele criticou as ocupações e sugeriu que os alunos sequer sabem o que é uma PEC. O que você acha sobre isso? Quando eu li essa notícia, né, no jornal, eu falei, bom, eu quero
vamos ver exatamente o que ele falou, né? Então, o que eu entendi da fala dele, né, e eu sempre critico, né, o governo federal, aqui eu tenho que fazer colocar, né, o ponto como aconteceu de verdade, né? O Temer, ele colocou num sentido genérico, assim, quem ocupa e quem está contra a ocupação, ninguém sabe o que é a PEC, né? E acho que é um ponto que a gente está falando. Nós estamos criticando, defendendo, sem ler, né? Sem saber o que está acontecendo. Inclusive, eu acho que o presidente da República está fazendo isso, né? A fala dele se aplica, eu acho que um pouco a ele, né? Então, essa crítica aos alunos e a forma como está sendo feita a ocupação, que está atrapalhando as aulas. A gente viu um senador da República, não pode falar isso, né? Falar lá, o pessoal só está lá para fumar maconha, né? A pergunta é, você foi numa ocupação? Você foi lá, você viu o que os alunos estão fazendo lá? Então, você não pode falar, né? Então, acho que a fala dele, como colocada, né, não foi nesse sentido dele sugerir que o aluno não sabia, ele falou no sentido genérico, mas eu acho que ele também precisaria conhecer, né, ir a uma ocupação para saber exatamente o que está acontecendo. Inclusive essa questão do Enem, né, aí o adiamento gerou um gasto extra estimado em milhões de reais para o governo. E o MEC, porém, sinalizou que vai questionar juridicamente as entidades que apoiaram as ocupações das escolas. Também queria saber a sua opinião sobre isso. Eu já vejo um problema de saída aí da gente a gente continuar judicializando tudo, né? A gente está com essa mania de judicializar tudo, a gente entra com uma ação para resolver. Então a gente tem uma discussão que é importante da educação, né? De verbas para a educação e de reforma da educação. Os alunos têm um movimento a gente tem críticas, tem pontos positivos, negativos, mas olha a resposta que vem do Estado para esse aluno, eu vou cobrar de você a conta. Então aí a gente rompeu a possibilidade do diálogo, né? Sem dizer, né, que ficou um pouco confuso isso. A gente tem 100 escolas ocupadas no Paraná, né? E toda uma história de que vai inviabilizar o Enem, né? E quantas escolas nós temos no Brasil? Não dava para remanejar isso, né? A gente conseguiu fazer as eleições, mas não conseguiu fazer o Enem. Então tem esse ponto também que geram... são pontos que cada vez mais limitam a possibilidade do diálogo, né? De um acordo naquilo que é comum, né? Então, Guilherme, para a gente finalizar, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas em relação a essa situação. Você acha que realmente as escolas vão ficar ocupadas até quando? Isso vai acabar após Enem? Vai ter um diálogo? Qual a sua opinião? A intenção, né, o bom seria se o governo conseguisse dialogar com os estudantes, né, e os estudantes também buscarem e estarem dispostos a um diálogo com o governo, né, mas eu acho que o andar, né, da carruagem, né, a gente cada vez, eu acho que quando a gente olha a polarização que a gente vive, a dificuldade de conversar, eu acho que está cada vez mais difícil isso, né. E a gente vê também como que as desocupações têm sido feitas, né, tem sido feito à força, né. Então você chama a polícia para tirar o aluno da escola. Então, do jeito que está ainda, eu não vejo com bons olhos, não estou muito animado, né, para os próximos capítulos aí dessa história. Bom seria, né, se a gente conseguisse cumprir a Constituição, que prevê uma gestão democrática do ensino público, né? Se a gente conseguir construir essa democracia, né, seria o ideal. Guilherme, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu agradeço, foi um prazer. E o programa de hoje fica por aqui. Essas informações foram relevantes para você? Então curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo programa.